Bom, o que é aqui nossa proposta? É criar o NAP, Núcleo de Atendimento e Pesquisa em Parkinson. E esse NAP teria aqui uma função que é receber o paciente e entregar o paciente pronto para uma cirurgia, por exemplo, em condições físicas, em condições emocionais para fazer uma cirurgia. Mas que também ele receba o paciente depois da cirurgia, porque o paciente precisa de acompanhamento fonoaudiológico, fisioterapeuta, precisa do psicólogo, precisa do psiquiatra, precisa também de todas as atividades que permeiam o tratamento. E precisamos muito que todos os médicos que atendem hoje ou recebem o paciente de Parkinson saibam disso. Nem todos sabem. Então hoje nós estamos aqui fazendo um apelo para que os profissionais se empenhem e conheçam mais sobre a doença de Parkinson, que conheçam as formas de tratamento e nos ajudem na formação desses núcleos, porque não precisamos de muito investimento que não seja o que nós já fazemos. Só falta agora organizar isso para acontecer entre universidades, hospital e a comunidade. Como vai ser, ainda não sei, mas ele precisa e tem condições para acontecer, e eu estou contando com a ajuda de todo mundo que está aqui hoje para que isso aconteça. É o chamado para que o paciente consiga ser tratado mesmo na excelência de todo o conhecimento que a medicina fornece, que a pesquisa fornece. Mas nós precisamos fazer que isso chegue lá na ponta de uma forma bem mais efetiva. E não só para mim que estou aqui, para vocês que estão aqui, para outros que têm condições. Para todo mundo de um modo geral. O convite é para que eles permaneçam conosco como equipe e nos ajude a levar isso adiante. Tá certo? Eu vou passar para aqui agora o seguinte, nós temos um momento de pergunta. Eu quero parabenizar a doutora Raquel pela forma simples com que ela começou a exposição. Ela disse que realmente não é possível a cura e que eles não curam, desejariam curar muito mais, que a medicina não consegue. Então, eu notei nela uma realidade, uma simplicidade que não é comum em médicos. Normalmente, eles passam para a gente a ideia de que são poderosos. Então, isso nela eu achei muito bonito. Agora, queria fazer uma pergunta também. A pergunta é o seguinte, quais os resultados positivos da cirurgia? De modo geral, vale a pena? Quando é bem indicado, eu não tenho a menor dúvida. Se fosse a minha cabeça, da minha mãe, do meu neném sobrinho, tatu, a gente faria. Mas tem que ser bem indicado. Tem que seguir todos os critérios, tem que ser muito bem cuidado. Obrigada pelos seus elogios. Eu acho que antes de ser médico, a gente é gente e tem que ser, né? Estamos juntos na humanidade aí, nessa vida, com o que a gente tiver. Eu queria responder a senhora. Eu acredito que o resultado da cirurgia ele é muito positivo. A Raquel falou quando bem indicado, então a gente já está eliminando esse fator. Uma porcentagem muito grande dos pacientes que a gente submete à cirurgia, os resultados são tão bons que não existe mais espaço para discussão se vale a pena ou se pode operar a doença de Parkinson, ou seja, se existe evidência científica dos bons resultados. A resposta para a senhora é, sem dúvida, sim, vale a pena operar os pacientes. O nosso maior desafio passa pelo bom conhecimento e de ter pessoas como a Raquel, que selecionam bem o paciente, que cativam o paciente, que os fazem entender da grosseria que é o neurocirurgião, por mais amável que ele tem que ser. Certo? E peço desculpas, então, pela falta de tato, muitas vezes, mas faz parte da prática, né, de ter que ser objetivo e não aceitar os maus resultados. Meu nome é Reginaldo Augusto, né, a gente parceiro aí, né, do evento, Quanto Unidas. Nós temos várias modalidades de plano de saúde, né, e a Unidas é justamente aqueles planos que não visam lucro e que tiveram que montar os seus planos de saúde porque, infelizmente, o nosso sistema, né, não permitiu que a gente tivesse acesso a algumas ações. Aqui, inclusive, a casa da Fundafeng, né, a casa de uma entidade sem fins lucrativos que faz promoção de saúde, prevenção de doenças, vacinação.
quer dizer, é uma operadora diferenciada, né, de assistência que tem no seu objeto comum cuidar, de fato, dos seus assistidos. Né? E nós mesmos, como gestores, né, também somos beneficiados. Né? Então, a gente é que paga a conta, a gente que junta para pagar essa conta, para ratear, então não tem nenhum intermediário nessa relação. É só para clarear, porque a mídia, infelizmente, ela traz os planos de saúde como grande vilão, né, da assistência. Mas não, nós somos uma grande fonte pagadora e gostaríamos muito de não estar gastando com assistência e que o SUS pudesse assistir, né? E para a gente poder investir em educação, investir em outros tipos de assistência. Mas o fato é que a gente está aqui, a gente existe, mas é para esclarecer isso, né? Eu acho que é importante também a gente estar dizendo isso, mas eu queria aqui fazer também alguns esclarecimentos em relação à própria incorporação de tecnologia. Aí vai uma pergunta importante, e fico feliz também da Medtronic estar aqui, né? Que é uma indústria. Eu acho que hoje as indústrias elas ficavam muito próximas dos médicos e hoje elas estão vendo que é importante também estarem próximos das fontes pagadoras, porque elas é que também fazem o investimento, elas que auxiliam nesses propósitos. Mas porque quando você incorpora uma tecnologia, e é bom a comunidade saber, muitas vezes essa tecnologia ela chega com um custo muito elevado no Brasil. Né? Às vezes um custo muito acima do que esse custo é apresentado em outros países, muitas vezes. A gente sabe que nós temos um setor que precisa de algumas regulações, tanto nas operadoras, né, como dos planos, né, nos hospitais, prestadores de uma maneira geral. E às vezes essa incorporação ela só é dificultada porque o custo dela é muito alto. Então a minha pergunta aí para os doutores e até para a própria Medtronic é se existe alguma preocupação, e a gente vê que a preocupação de vocês é social, é importante, é para a comunidade, mas se existe algum debate com essas indústrias farmacêuticas de equipamento, em relação a reduzir o custo dessas incorporações, né, para que a população de fato tenha acesso, né, com um facilitador maior. Porque nós queremos mais acesso, nós queremos mais incorporação, mais tecnologia, mas que esse custo seja o menor possível, né, dentro da nossa capacidade de pagar, seja o próprio setor público, seja o próprio setor privado, né, que senão a gente também não suporta. E aí só uma última pergunta, né, existe uma informação de que existe um besouro do amendoim, né? É mito, é verdade? Esse besouro ele traz algum benefício para o Parkinson? Eu li isso numa matéria, queria... O besouro do amendoim eu vou deixar com a Raquel, que é tratamento medicamentoso. Isso casa com algumas das perguntas. Vou já responder algumas perguntas que me trouxeram aqui. Se essa cirurgia é autorizada pelo SUS ou não. Se o aparelho implantado é fornecido pelo SUS. Qual o custo dessa cirurgia se for particular? Posso responder de forma geral. E qual a garantia dos planos de saúde? Aí o senhor pode me ajudar também a responder. Né? E do SUS para a continuidade do tratamento neurocirúrgico para Parkinson. Eu acho que a gente vive num país capitalista, né, em que a regulação de preço não é feita por vontade de um e de outro. A regulação é feita por mercado. Então, não moramos em Cuba, graças a Deus, nem moramos no país mais capitalista do mundo, que é os Estados Unidos, ou seja, a gente tem um jeito diferente de agir. Né? A gente pode ter uma tendência de ser mais americanizado, mais cubano, isso aí é ideologia de cada um, mas vivemos num país capitalista, em que a regra de mercado é o que vale. Né? Essa é a minha visão como médico. Né? E que existe, claro, uma vontade de médicos, prestadores de serviço de atenção a pacientes, de que exista uma redução de custo, principalmente daquilo que não faz o menor sentido e que a gente não tem a menor participação. Como mora num país capitalista, tem interesse capitalista de que esses custos sejam reduzidos. Né? Então, para mim é fato, e faço parte de medidas que, eu posso falar eu pessoalmente, faço parte de medidas que visam redução desses custos. Uma prova disso é fazer essa cirurgia no SUS, viabilizada pela principal indústria que fornece esse tipo de equipamento no planeta, que é a própria Medtronic. Eles custeiam uma medida de ensinar novos cirurgiões. Eu formo 3 neurocirurgiões todos os anos, e desses 3 anualmente, pelo menos 2 desses 15 que estão lá comigo, que são 5 anos de residência, já estão se elegendo futuros neurocirurgiões para Parkinson. Então eu fico satisfeito de ver a indústria patrocinando novos cirurgiões. Eles não têm só uma medida de
vamos falar assim, altruísta. Eles estão investindo em pessoas que vão utilizar o método deles. Gente, é um país que eles estão fazendo o papel deles, viabilizando novos implantadores, pessoas que entendem do método. Eles não estão fomentando o método de forma antiética. Estão fazendo com que aquilo seja viabilizado. Pegaram o valor de um equipamento que custa 60, 70 mil reais e seguem a tabela SUS, ou seja, o que o SUS paga para aquilo. E esse equipamento tem sido entregue na Santa Casa, disponibilizado a preço de SUS. Então, existem medidas. Só que isso custa tempo. Eu contei a minha história, eu cheguei em 2004 da França. Foram 7 anos até encontrar a doutora Raquel, mas não foi só por conta da doutora Raquel. Os planos de saúde precisavam de realmente estarem obrigados a pagar pela legislação. Se a gente não é obrigado a acender o farol, ninguém acende. Se o plano de saúde, se a gente não é obrigado a não beber quando dirige, todo mundo bebe. Então, a regra foi feita para ser seguida e todo mundo quebra um pouquinho da regra quando pode. Nós somos humanos passíveis de críticas, mas a gente tem que seguir regras para a sociedade. E a regra da sociedade, a Unida segue regras da ANS. Se ela não está obrigada a seguir a regra da ANS, ela não está ali para fazer caridade. Ela está ali para fomentar o maior número de recursos para os seus usuários. Isso é fato, né? Você vai concordar comigo. Então, tem que existir medidas. E o mundo caminha a passo de formiga, né? Apesar da gente querer que ele ande como o bonde, né? O aparelho é implantado no SUS, sim, ele é fornecido pelo SUS de uma forma regular. Existe uma cessão de crédito, ou seja, o governo do estado, um valor extratético da prefeitura, ele custeia cada um dos eletrodos e dos geradores e dos cabos de extensão que a gente implanta. Num valor muito abaixo do de mercado, querendo fomentar novos profissionais capacitados àquele método. Então, é realizada pelo SUS, sem custo adicional, sem nenhuma modificação do ritmo normal do SUS. Atendo todas as segundas-feiras, cheguei aqui atrasado porque estava atendendo no 100, lá da Santa Casa, vendo pacientes que estavam em pré ou em pós-operatório, de pacientes implantados com DBS ou que seriam com guia autorizada para ser encaminhado para anestesia. Assim, existe um fluxo natural, né, do próprio SUS. Então, já respondi as 2 primeiras. Custo particular. O equipamento, num hospital privado, tem o preço de mercado e existem 2 tipos de cirurgia. A cirurgia que é feita pelo SUS, ela é feita de forma unilateral em 2 tempos. A gente faz em 4 tempos na Santa Casa. Eu implanto o eletrodo num dia, passa 7 dias, eu implanto o gerador com o cabo de extensão. Por quê? A gente vê que o SUS só custeia de forma regular esse implante de um lado. Ele não disponibiliza um gerador para os 2 lados, como é feito na rede privada. Ah, Marcelo, mas isso é muito pior para o paciente. Não, não é. Eu não posso falar que um é melhor e que o outro é pior. Existem centros no mundo que fazem isso com toda a segurança, eles têm os equipamentos e fazem isso de forma regular. Implantar de um lado só. E depois implantar do outro lado. Então, o SUS, a lei foi essa, o que viabilizou esse tipo de cirurgia foi fazer de um lado e depois uma outra guia é emitida e esse implante é feito dali a 30, 40 dias. O meu prazo recorde é de operar em 65 dias um paciente que foi implantado no primeiro lado. Certo? A respeito da cirurgia como paciente, qual que é a expectativa de permanência dos bons resultados da cirurgia e passando esse tempo, o que se faz? Na verdade, não tem um tempo de duração. Provavelmente, quando se falava antes de tempo de duração, era para cirurgias ablativas, que o Marcelo mencionou no começo. Que esperava-se que o benefício da lesão do cérebro daquela região ali do tremor, ou daquela região ali do controle da discinesia, do globo pálido e tal, era em torno de 5 anos. Essa cirurgia, do DBS, ele dura para sempre. A questão é o seguinte, ele não para a evolução da doença de Parkinson. Então, problemas que vão acontecer, vão continuar acontecendo. Problemas que iriam acontecer de qualquer forma, vão acontecer de qualquer forma. Mas o controle sobre o tremor, sobre a rigidez e sobre a lentidão é um controle muito bom e a longo prazo. O segmento que existe do primeiro caso no mundo foi feito em 1998, na França. Até hoje,
são casos que, enquanto o paciente está vivo, ele está se beneficiando da cirurgia. Com relação ao que está sendo feito, é isso, pesquisa para desenvolver novas formas. A partir do momento que o paciente não morre mais por falta de levodopa, ele desenvolve complicação da levodopa. A partir do momento que ele desenvolve complicação da levodopa, nós vamos tratar a complicação da levodopa. A partir do momento que ele desenvolve um distúrbio cognitivo, nós vamos tratar o distúrbio cognitivo. Então, assim, a sobrevida longa vai trazendo novos paradigmas que a gente vai enfrentando no tratamento da doença de Parkinson, vai trazendo novos desafios. Hoje, por que a gente tem que lidar com essa questão, inclusive, de distribuição do plano de saúde? As pessoas antes não viviam tanto, hoje em dia elas vivem e desenvolvem doença da velhice. Qual que é o principal fator de risco para ter Parkinson? Viver muito. Você falou do Marcelo, do ambulatório de estudo do movimento, com encaminhamento dos neurologistas para chegar até vocês na Santa Casa. Existe algum outro lugar? É só paciente do SUS ou os encaminhamentos dos planos também chegariam até vocês? Para isso tem se desenvolvido o projeto do Mater Dei. Do Mater Dei. Foi até alvo de uma matéria que me pediram para fazer, uma matéria para o jornal interno do Mater Dei, né? E quando eu vi a assessoria de imprensa do Mater Dei, tinha colocado essa matéria no estado de Minas, né? Numa matéria em que eu citei realmente o Mais Saúde Mater Dei fazendo esse tipo de postura, né? A gente teve esse apoio da diretoria do hospital para que esse tipo de paciente fosse... O hospital tem esse interesse de captar esse tipo de paciente, ou seja, existem formas de a gente cuidar bem, não é nos curvando ao poder econômico, mas sabendo utilizá-lo de forma criteriosa. A gente tem que saber que quem paga tem interesse em pagar, está aqui, né? Fico satisfeitíssimo de vê-los aqui, muito feliz, sabe? De vê-los aqui. Eu acho que contribui muito para o nosso crescimento e parabéns pela Janete por ter conseguido esse tipo de presença. Médicos, pacientes, fontes pagadoras interessadas em conhecer, atuar, intervir, melhorar, cortar custo. Estou completamente de acordo. A gente tem que cortar custos mesmo para viabilizar para mais gente. Estamos disponíveis lá no Mater Dei, tá? Gente, muito obrigada. Eu não tenho como agradecer a todos vocês. Obrigada.